Sabe o que é louco? Vivemos numa era em que os filmes de super-heróis praticamente dominaram o cinema, onde quase todo filme é sobre alguém que ganha habilidades extraordinárias e aprende a ser responsável. Mas volte para 1994 e você encontrará um filme que fez uma pergunta completamente diferente. E se ganhar superpoderes não te tornasse uma pessoa melhor, mas apenas amplificasse quem você já é, para o bem ou para o mal? Esse filme é o Máscara, e ele é muito mais subversivo e fascinante do que as pessoas imaginam. Introdução. Olá a todos, olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar fundo em O Máscara, o filme que catapultou Jim Carrey para o estrelato e provou que filmes de quadrinhos não precisam ser sombrios e melancólicos para funcionar. É um filme que provavelmente já vi uma dúzia de vezes desde criança, e cada vez que o revejo, descubro algo novo escondido sob toda aquela energia frenética e violência caricata. Então, vamos colocar nossa máscara de inocência e falar sobre por que este filme é, na verdade, uma aula magistral de narrativa focada em personagens disfarçada de comédia maluca. A apresentação, O Mundo, de Stanley Ipkiss. O Máscara começa nos apresentando a Stanley Ipkiss e é aqui que o filme faz algo realmente inteligente. Stanley não é apenas um cara legal genérico ou um personagem comum. Ele é especificamente um agradador de pessoas a um nível patológico. Observe como o filme estabelece isso nos primeiros 15 minutos. O filho do seu senhorio destrói seu apartamento e Stanley não só não reclama, como ajuda a consertar o estrago. Seu carro quebra constantemente porque ele o empresta a mecânicos que se aproveitam dele. Seu melhor amigo, Charlie, interpretado por Richard Jeni, vive às suas custas e dá conselhos terríveis. E Stanley simplesmente aceita tudo com um sorriso. Mas aqui está o detalhe crucial que eleva isso além da simples construção de personagem. Stanley não é apenas legal porque é inerentemente bom. Ele é gentil porque tem pavor de confrontos, pavor de rejeição, pavor de ser visto como algo além de agradável. Quando ele tenta entrar na boate Cocobongo e é barrado por não estar na lista, a humilhação em seu rosto não é apenas por ter a entrada negada. É por ser considerado indigno, invisível, insuficiente. Jim Carrey interpreta esses momentos com genuíno patos e é fácil esquecer o quanto ele se esforça dramaticamente, porque nos lembramos do filme por tudo o que vem depois. O filme também faz um excelente trabalho ao estabelecer Edge City como um personagem em si. Esta é uma paisagem urbana intensificada, quase atemporal, que parece existir no mesmo universo de Dick Tracy ou Uma Cilada para Roger Rabbit. Não é exatamente o nosso mundo, o que se torna importante mais tarde, quando a realidade começa a se distorcer em torno dos poderes da máscara. A cidade é governada pela corrupção, a polícia é, em sua maioria, ineficaz, e pessoas honestas como Stanley são basicamente presas fáceis para qualquer um com um mínimo de ambição ou malícia. Então Stanley encontra a máscara de Loki no porto, e é aqui que o filme se transforma em algo genuinamente interessante do ponto de vista temático. Quando Stanley coloca a máscara pela primeira vez, a sequência de transformação é deliberadamente enquadrada como um filme de terror. Seu rosto se estica e se distorce, há um brilho verde doentio e o design de som é perturbador. O filme nos diz desde o início que isso não é puramente uma coisa boa, porque eis o que o Máscara entende e que muitas histórias de origem de super-heróis não entendem. O poder não cria o caráter, ele o revela. Quando Stanley se torna a Máscara, ele não se torna uma pessoa diferente. Ele se torna ele mesmo sem inibição, sem consequências, sem a ansiedade social que normalmente o mantém sob controle. Todos aqueles sentimentos de inadequação e ressentimento que ele vem engolindo há anos, de repente encontram uma saída. O Máscara é o inconsciente libertado e o filme é honesto o suficiente para nos mostrar que nossos instintos nem sempre são heróicos. Veja o que o Máscara faz em sua primeira noite. Ele combate o crime? Ele ajuda as pessoas? Não, ele assalta um banco. Ele aterroriza os mecânicos que o enganaram, ele humilha os policiais, ele invade a boate Cocobongo, causa um caos e se torna o centro das atenções. Essas não são as ações de um herói. São as ações de alguém que foi oprimido a vida inteira e finalmente tem a chance de se vingar. E o filme não hesita em nos mostrar o quão inebriante essa sensação é. Mas o filme também nos mostra momentos de charme genuíno e heroísmo através da persona do Máscara.
Quando ele salva Tina Carlyle dos capangas de Dorian Tyrell no parque, não se trata apenas de conquistar a garota. É a primeira vez que Stanley se encontra em posição de proteger alguém e há uma coragem real nesse momento, mesmo que filtrada pela lógica de um desenho animado. O Máscara transforma seu carro velho em um lowrider, não para se exibir, mas porque isso representa assumir o controle de algo em sua vida que sempre esteve quebrado. Cameron Diaz e o Romance. Precisamos falar sobre Cameron Diaz porque Tina Carlyle poderia facilmente ter sido nada mais do que o interesse amoroso obrigatório, o rosto bonito que motiva a trama. Mas Diaz, em sua estreia no cinema, traz inteligência e iniciativa genuínas para o papel. Tina não é boba. Ela percebe rapidamente que há algo conectando Stanley e o Máscara, mesmo que não consiga definir exatamente o que. Ela está numa situação difícil com Dorian, mas está ativamente procurando uma saída em vez de apenas esperar para ser resgatada. O romance entre Stanley e Tina funciona porque é construído sobre uma conexão real, não apenas atração. Quando Stanley conversa com ela no banco em seu primeiro encontro, ele é genuinamente gentil com ela, não de uma maneira transacional de bom moço, mas porque ele vê que ela está desconfortável e quer ajudar. Quando Tina conversa com Stanley no parque, ela não está apenas matando tempo. Ela é atraída por sua gentileza em um mundo cheio de homens agressivos tentando controlá-la. O filme dá espaço para o relacionamento deles respirar e se desenvolver antes que as grandes sequências de ação tomem conta. E aqui está algo interessante. Tina é atraída tanto por Stanley quanto pela Máscara, mas por razões diferentes. A Máscara é empolgante, confiante e perigosa, tudo o que Stanley acha que precisa ser para conquistá-la. Mas observe o rosto dela durante a sequência de dança de Cocobongo. Ela está deslumbrada, com certeza, mas também há confusão ali, talvez até um pouco de preocupação. Compare isso com a forma como ela olha para Stanley quando ele está sendo ele mesmo, desajeitado, honesto e vulnerável. O filme está nos dizendo algo importante sobre autenticidade versus atuação. O vilão, Dorian Tyrell. Dorian Tyrell é um vilão fantástico e Peter Green o interpreta com a combinação perfeita de ameaça e insegurança. Dorian é basicamente o que Stanley poderia se tornar se tivesse poder sem a decência fundamental que ancora o personagem de Stanley. Ele é cruel com Tina, desrespeitoso com seus próprios homens e disposto a matar para chegar ao topo da hierarquia criminosa. Ele representa ambição pura, sem qualquer controle ou empatia. A genialidade de fazer de Dorian a segunda pessoa a usar a máscara reside em mostrar o lado sombrio do poder ilimitado, amplificando a personalidade. Quando Dorian coloca a máscara, ele não se torna um personagem de desenho animado pregando peças. Ele se torna um monstro. Sua persona com a máscara é pura violência, domínio e crueldade, porque é isso que ele é fundamentalmente. O filme está fazendo uma reflexão aqui sobre a natureza do poder e da corrupção. A máscara não corrompe Stanley, porque Stanley tem um centro moral, por mais enterrado que esteja, sob anos de abusos. Dorian não tem esse centro e os resultados são aterrorizantes. A cena em que Dorian, como Máscara, invade o baile de caridade é genuinamente sombria para uma comédia PG-13. Ele vai assassinar a elite da cidade com uma bomba e está gostando disso. A violência caricata, que era divertida quando Stanley usava a máscara, torna-se genuinamente ameaçadora quando Dorian assume o controle. É o mesmo poder, o mesmo rosto verde, mas com uma intenção completamente diferente por trás. O que torna a máscara mais do que apenas um veículo para a comédia física de Jim Carrey é que ela realmente questiona ideias sobre identidade e autenticidade. Ao longo do filme, Stanley está convencido de que precisa ser outra pessoa para conseguir o que quer da vida. Ele precisa ser mais elegante, mais confiante, mais agressivo. A máscara parece lhe dar isso, mas a que custo? Ele quase morre várias vezes, torna-se um criminoso procurado e perde o controle da própria vida. O ponto de virada acontece quando Stanley precisa salvar Tina sem a máscara. Ele é capturado, despojado de seus poderes, vulnerável. E mesmo assim, ele escolhe ser heróico, apesar de estar aterrorizado e em desvantagem. É aí que ele se torna um verdadeiro herói. Não quando é invencível e faz piadas, mas quando está fraco e com medo e, mesmo assim, faz a coisa certa.
O filme também tem muito a dizer sobre atuação e máscaras em um sentido mais amplo. Todos os personagens deste filme usam algum tipo de máscara. Tina interpreta o papel de namorada devotada de Dorian enquanto planeja secretamente sua fuga. Dorian interpreta o tenente leal de Nico enquanto planeja derrubá-lo. Charlie interpreta o melhor amigo que o apoia, enquanto na verdade é uma influência terrível. Até mesmo o tenente Calloway, o policial que investiga a máscara, interpreta o papel de policial durão enquanto lida com suas próprias inseguranças sobre ser enganado por um personagem de desenho animado. A própria máscara apenas torna a atuação literal. É uma metáfora de como todos nós apresentamos diferentes versões de nós mesmos ao mundo, dependendo do que achamos que nos dará o que queremos. A jornada de Stanley é sobre aprender que a coisa mais poderosa que ele pode fazer é abandonar a atuação e simplesmente ser genuinamente ele mesmo. Jim Carrey interpreta Stanley Ipkiss, um zero. Como diz o slogan do filme, que nunca diz o que pensa sobre nada. O típico cara tranquilo. Depois que Stanley encontra uma máscara encantada debaixo de uma ponte, tudo muda. Ele passa de zero a herói. Mas primeiro, ele brinca com seus recém-descobertos poderes ameaçadores. Chamar a máscara de herói é como chamar Hitler de cara legal. A máscara faz Stanley assaltar bancos, assustar pessoas e muito mais. Ele é meio herói. O Máscara não é ótimo, mas combina bem com a persona cinematográfica de Carrey. Ele está sempre em movimento, literalmente, e não para quieto, típico de Carrey. Se você não gosta de filmes de superação ou comédia pastelão, não assista a O Máscara. Caso contrário, vale a pena dar uma olhada. Do ponto de vista técnico, O Máscara foi inovador em 1994. A Industrial Light and Magic criou efeitos visuais que ainda impressionam 30 anos depois, porque são baseados em personagens e história e não apenas em espetáculo. A física exagerada dos desenhos animados, as sequências de transformação, a maneira como o rosto da máscara se transforma e se estica, tudo isso serve aos temas da história sobre identidade e transformação. Combinar Jim Carrey com um monte de efeitos especiais mirabolantes parece redundante, já que o próprio Carrey é um efeito especial. Mas é exatamente isso que o filme faz, com resultados em sua maioria divertidos. Carrey interpreta um nerd que encontra uma máscara que o transforma em um super-herói quando a usa. Prepare-se para muitos efeitos intencionalmente cartunescos que lembram uma cilada para Roger Rabbit. O filme apresenta um dos primeiros papéis de Cameron Diaz como interesse amoroso de Carrey. O filme foi indicado ao Oscar de efeitos visuais, mas perdeu o prêmio para os efeitos muito mais sutis e impressionantes de Forrest Gump. A direção de Chuck Russell merece mais reconhecimento do que geralmente recebe. Ele dirige as sequências de ação com muito talento, mas também sabe quando recuar e deixar os momentos mais tranquilos dos personagens respirarem. A sequência de dança de Cocobongo é justamente famosa, mas observe como Russell filma a cena em que Stanley e Tina tomam café após o resgate no parque. É simples, íntima e dá ao relacionamento uma importância que se reflete mais tarde. O design de produção cria um mundo que pode acomodar tanto um drama policial realista quanto a lógica dos Looney Tunes, sem que nenhum dos dois pareça deslocado. Ed City é estilizada na medida certa para que, quando o Máscara tira um martelo gigante do nada, isso não quebre a realidade do filme. E a trilha sonora de Randy Edelman sabe exatamente quando ser bombástica e quando se afastar para deixar a comédia fluir. O sucesso do filme depende inteiramente de Carrey, já que ele precisa vender a insanidade frenética de seus personagens de forma que seja crível como um reflexo do eu interior de Stanley, ao mesmo tempo que seja cativante, mas à beira de se tornar irritantemente opressor. É claro que os incríveis efeitos especiais e maquiagem ajudam, assim como o roteiro inteligente e a direção e cinematografia mais do que competentes, mas com o ator errado no papel, todo o projeto poderia facilmente ter desmoronado. Os outros membros do elenco estão bem em papéis coadjuvantes, com Cameron Diaz se destacando por sua beleza quase sobrenatural, mas Carrey raramente sai de cena, e com razão. O Máscara é notável por satirizar quase toda a história do cinema, ao mesmo tempo que lhe presta uma homenagem respeitosa. O público é brindado com tudo, desde comédia pastelão de filmes mudos a números musicais extravagantes, com canções excelentes, animação frenética ao estilo de Tex Avery e suspense de filmes de gangster. À primeira vista, o filme é uma pastiche cinematográfica maluca, muitas vezes engraçada e com ritmo frenético. O subtexto sobre identidade e a dualidade entre a imagem pública e o eu privado é interessante, mas não é o foco principal. Seria interessante explorá-lo mais a fundo, mas
Jim Carrey oferece aqui aquela que talvez seja a atuação cômica mais tecnicamente complexa de sua carreira. Ele não está apenas fazendo pastelão ou improvisando vozes engraçadas, ele interpreta 3 personagens distintos: Stanley Ipkiss, a Máscara, e Stanley fingindo ser confiante como a Máscara. Observe a cena em que ele tenta agir com desenvoltura na oficina mecânica após sua primeira noite como a Máscara. Ele está fazendo uma imitação da Máscara, fazendo uma imitação de uma pessoa confiante, e você pode ver todas as 3 camadas na atuação. A fisicalidade por si só é impressionante. Carrey treinou para se mover como um personagem de desenho animado, estudando animações antigas de Tex Avery e Chuck Jones para acertar o tempo. Mas ele também ancora Stanley em comportamentos humanos reais. Os tiques nervosos, a postura de desculpas, a maneira como ele se diminui em situações sociais. O contraste entre Stanley e a Máscara funciona porque Carrey se entrega completamente a ambas as versões do personagem. E há um pathos genuíno em seu trabalho aqui, que muitas vezes passa despercebido. A cena em que ele está sentado sozinho em seu apartamento depois de ser rejeitado pelo clube, conversando com seu cachorro Milo sobre o quão invisível ele se sente, é de partir o coração. Carrey faz você se importar com Stanley, e é isso que torna sua transformação no Máscara tão satisfatória. O final e seu significado. O final de O Máscara é interessante porque Stanley não mantém o poder. Ele joga a máscara no porto, rejeitando simbolicamente a resposta fácil para seus problemas. Ele aprendeu que não precisa de poder ilimitado para ser heróico ou para conquistar o coração de Tina. Ele só precisa ser corajoso o suficiente para ser ele mesmo. Mas o filme é inteligente o suficiente para não sugerir que os problemas de Stanley são magicamente resolvidos. Ele ainda será submisso às vezes. Ele ainda lutará com a confiança. A diferença é que agora ele sabe que tem coragem quando importa e aprendeu a valorizar a autenticidade em vez da performance. Tina o escolhe não porque ele a salvou usando uma máscara mágica, mas por causa de quem ele é por dentro. Alguém gentil, genuíno e decente. A imagem final de Milo encontrando a Máscara flutuando no porto, preparando o terreno para uma possível sequência, também é tematicamente apropriada. A tentação do poder fácil sempre estará presente. A questão é se temos a força para escolher o caminho mais difícil do crescimento genuíno. Jim Carrey se tornou uma das maiores estrelas de cinema do planeta, em grande parte por causa deste filme. Ele mostrou sua versatilidade de uma forma que Ace Ventura, lançado no mesmo ano, não conseguiu. A Máscara mostrou que ele podia lidar com o drama e o romance ao lado da comédia frenética. Este filme é uma comédia maluca, um filme que ultrapassa os limites da imaginação. No entanto, apesar do humor caricato, também funciona bem como um suspense e tem uma atmosfera sombria. Ao mesmo tempo, este filme é claramente inspirado, de muitas maneiras, em vários desenhos animados, como Looney Tunes, Chapeuzinho Vermelho de Tex Avery e até mesmo o filme de animação / live action Uma Cilada para Roger Rabbit. O filme também tem cenários e fundos incríveis, além de diálogos excelentes, efeitos especiais bacanas e sua magia. Cameron Diaz neste filme, meu Deus, existe algum homem que não se apaixonaria por ela neste filme? Ela estava realmente deslumbrante. Ela estava absolutamente no auge de sua sensualidade, mais curvilínea, mais sexy, tão linda e seu sorriso ainda mais encantador. Seu papel como a linda e amorosa Tina Carlyle foi uma ótima estreia para ela. Além disso, ela estava ótima no papel. Aliás, ela era uma atriz melhor em seus primeiros anos de carreira do que nos últimos. E ela emagreceu com o tempo. Cameron Diaz também canta muito bem neste filme, com uma voz rouca, quase jazzística. Que diferença em comparação com O Casamento do Meu Melhor Amigo, onde ela canta terrivelmente. Ela tinha 21 anos em O Máscara, mas certamente parecia mais velha. Ela é como uma versão em carne e osso da Jessica Rabbit neste filme. O que o torna especial é que ele entende que transformação não significa se tornar outra pessoa. Trata-se de encontrar a coragem para ser completamente você mesmo, com todas as suas falhas. Stanley Ipkiss não precisa da máscara para ser um herói. Ele só precisa acreditar em si mesmo o suficiente para tentar. 30 anos depois, o Máscara se mantém notavelmente bem porque é construído sobre o personagem e o tema, em vez de apenas o espetáculo. Os efeitos ainda são impressionantes, as piadas ainda funcionam e o coração da história ainda ressoa. É um lembrete de que os melhores filmes de quadrinhos não são sobre os poderes ou os uniformes. São sobre as pessoas por trás deles.
Max é o nome do cachorro que interpreta Milo. A inteligência desse cachorro merece ser mencionada. Essa raça de cachorro é conhecida por sua inteligência e lealdade, mas também por dar conselhos terríveis. E Stanley simplesmente aceita tudo com um sorriso. Mas aqui está o detalhe crucial que eleva isso além da simples construção de personagem. Stanley não é apenas legal porque é inerentemente bom. Ele é gentil porque tem pavor de confrontos, pavor de rejeição, pavor de ser visto como algo além de agradável. Quando ele tenta entrar na boate Cocobongo e é barrado por não estar na lista, a humilhação em seu rosto não é apenas por ter a entrada negada. É por ser considerado indigno, invisível, insuficiente. Jim Carrey interpreta esses momentos com genuíno patos e é fácil esquecer o quanto ele se esforça dramaticamente, porque nos lembramos do filme por tudo o que vem depois. O filme também faz um excelente trabalho ao estabelecer Edge City como um personagem em si. Esta é uma paisagem urbana intensificada, quase atemporal, que parece existir no mesmo universo de Dick Tracy ou Uma Cilada para Roger Rabbit. Não é exatamente o nosso mundo, o que se torna importante mais tarde, quando a realidade começa a se distorcer em torno dos poderes da máscara. A cidade é governada pela corrupção, a polícia é, em sua maioria, ineficaz e pessoas honestas como Stanley são basicamente presas fáceis para qualquer um com um mínimo de ambição ou malícia. Então Stanley encontra a máscara de Locke no porto, e é aqui que o filme se transforma em algo genuinamente interessante do ponto de vista temático. Quando Stanley coloca a máscara pela primeira vez, a sequência de transformação é deliberadamente enquadrada como um filme de terror. Seu rosto se estica e se distorce, há um brilho verde doentio e o design de som é perturbador. O filme nos diz desde o início que isso não é puramente uma coisa boa, porque eis o que o Máscara entende e que muitas histórias de origem de super-heróis não entendem. O poder não cria o caráter, ele o revela. Quando Stanley se torna a Máscara, ele não se torna uma pessoa diferente. Ele se torna ele mesmo sem inibição, sem consequências, sem a ansiedade social que normalmente o mantém sob controle. Todos aqueles sentimentos de inadequação e ressentimento que ele vem engolindo há anos, de repente encontram uma saída. O Máscara é o inconsciente libertado e o filme é honesto o suficiente para nos mostrar que nossos instintos nem sempre são heróicos. Veja o que o Máscara faz em sua primeira noite. Ele combate o crime? Ele ajuda as pessoas? Não, ele assalta um banco. Ele aterroriza os mecânicos que o enganaram, ele humilha os policiais, ele invade a boate Cocobongo, causa um caos e se torna o centro das atenções. Essas não são as ações de um herói. São as ações de alguém que foi oprimido a vida inteira e finalmente tem a chance de se vingar. E o filme não hesita em nos mostrar o quão inebriante essa sensação é. Mas o filme também nos mostra momentos de charme genuíno e heroísmo através da persona do Máscara. Quando ele salva Tina Carlyle dos capangas de Dorian Tyrell no parque, não se trata apenas de conquistar a garota. É a primeira vez que Stanley se encontra em posição de proteger alguém e há uma coragem real nesse momento, mesmo que filtrada pela lógica de um desenho animado. O Máscara transforma seu carro velho em um lowrider, não para se exibir, mas porque isso representa assumir o controle de algo em sua vida que sempre esteve quebrado. Cameron Diaz e o Romance. Precisamos falar sobre Cameron Diaz porque Tina Carlyle poderia facilmente ter sido nada mais do que o interesse amoroso obrigatório, o rosto bonito que motiva a trama. Mas Diaz, em sua estreia no cinema, traz inteligência e iniciativa genuínas para o papel. Tina não é boba. Ela percebe rapidamente que há algo conectando Stanley e o Máscara, mesmo que não consiga definir exatamente o que. Ela está numa situação difícil com Dorian, mas está ativamente procurando uma saída em vez de apenas esperar para ser resgatada. O romance entre Stanley e Tina funciona porque é construído sobre uma conexão real, não apenas atração. Quando Stanley conversa com ela no banco em seu primeiro encontro, ele é genuinamente gentil com ela, não de uma maneira transacional de bom moço, mas porque ele vê que ela está desconfortável e quer ajudar. Quando Tina conversa com Stanley no parque, ela não está apenas matando tempo. Ela é atraída por sua gentileza em um mundo cheio de homens agressivos tentando controlá-la. O filme dá espaço para o relacionamento deles respirar e se desenvolver antes que as grandes sequências de ação tomem conta.
E aqui está algo interessante. Tina é atraída tanto por Stanley quanto pela máscara, mas por razões diferentes. A máscara é empolgante, confiante e perigosa, tudo o que Stanley acha que precisa ser para conquistá-la. Mas observe o rosto dela durante a sequência de dança de Cocobongo. Ela está deslumbrada, com certeza, mas também há confusão ali, talvez até um pouco de preocupação. Compare isso com a forma como ela olha para Stanley quando ele está sendo ele mesmo, desajeitado, honesto e vulnerável. O filme está nos dizendo algo importante sobre autenticidade versus atuação. O vilão, Dorian Tyrell. Dorian Tyrell é um vilão fantástico e Peter Green o interpreta com a combinação perfeita de ameaça e insegurança. Dorian é basicamente o que Stanley poderia se tornar se tivesse poder, sem a decência fundamental que ancora o personagem de Stanley. Ele é cruel com Tina, desrespeitoso com seus próprios homens e disposto a matar para chegar ao topo da hierarquia criminosa. Ele representa ambição pura, sem qualquer controle ou empatia. A genialidade de fazer de Dorian a segunda pessoa a usar a máscara reside em mostrar o lado sombrio do poder ilimitado, amplificando a personalidade. Quando Dorian coloca a máscara, ele não se torna um personagem de desenho animado pregando peças. Ele se torna um monstro. Sua persona com a máscara é pura violência, domínio e crueldade, porque é isso que ele é fundamentalmente. O filme está fazendo uma reflexão aqui sobre a natureza do poder e da corrupção. A máscara não corrompe Stanley, porque Stanley tem um centro moral, por mais enterrado que esteja, sob anos de abusos. Dorian não tem esse centro e os resultados são aterrorizantes. A cena em que Dorian, como máscara, invade o baile de caridade é genuinamente sombria para uma comédia PG-13. Ele vai assassinar a elite da cidade com uma bomba e está gostando disso. A violência caricata, que era divertida quando Stanley usava a máscara, torna-se genuinamente ameaçadora quando Dorian assume o controle. É o mesmo poder, o mesmo rosto verde, mas com uma intenção completamente diferente por trás. O que torna a máscara mais do que apenas um veículo para a comédia física de Jim Carrey é que ela realmente questiona ideias sobre identidade e autenticidade. Ao longo do filme, Stanley está convencido de que precisa ser outra pessoa para conseguir o que quer da vida. Ele precisa ser mais elegante, mais confiante, mais agressivo. A máscara parece lhe dar isso, mas a que custo? Ele quase morre várias vezes, torna-se um criminoso procurado e perde o controle da própria vida. O ponto de virada acontece quando Stanley precisa salvar Tina sem a máscara. Ele é capturado, despojado de seus poderes, vulnerável. E mesmo assim, ele escolhe ser heróico, apesar de estar aterrorizado e em desvantagem. É aí que ele se torna um verdadeiro herói. Não quando é invencível e faz piadas, mas quando está fraco e com medo e, mesmo assim, faz a coisa certa. O filme também tem muito a dizer sobre atuação e máscaras em um sentido mais amplo. Todos os personagens deste filme usam algum tipo de máscara. Tina interpreta o papel de namorada devotada de Dorian enquanto planeja secretamente sua fuga. Dorian interpreta o tenente leal de Nico enquanto planeja derrubá-lo. Charlie interpreta o melhor amigo que o apoia, enquanto na verdade é uma influência terrível. Até mesmo o tenente Calloway, o policial que investiga a máscara, interpreta o papel de policial durão enquanto lida com suas próprias inseguranças sobre ser enganado por um personagem de desenho animado. A própria máscara apenas torna a atuação literal. É uma metáfora de como todos nós apresentamos diferentes versões de nós mesmos ao mundo, dependendo do que achamos que nos dará o que queremos. A jornada de Stanley é sobre aprender que a coisa mais poderosa que ele pode fazer é abandonar a atuação e simplesmente ser genuinamente ele mesmo. Jim Carrey interpreta Stanley Ipkiss, um zero, como diz o slogan do filme, que nunca diz o que pensa sobre nada. O típico cara tranquilo. Depois que Stanley encontra uma máscara encantada debaixo de uma ponte, tudo muda. Ele passa de zero a herói. Mas primeiro, ele brinca com seus recém-descobertos poderes ameaçadores. Chamar a máscara de herói é como chamar Hitler de cara legal. A máscara faz Stanley assaltar bancos, assustar pessoas e muito mais. Ele é meio herói. O Máscara não é ótimo, mas combina bem com a persona cinematográfica de Carrey. Ele está sempre em movimento, literalmente, e não para quieto, típico de Carrey. Se você não gosta de filmes de superação ou comédia pastelão, não assista a O Máscara.
Caso contrário, vale a pena dar uma olhada. Do ponto de vista técnico, o Máscara foi inovador em 1994. A Industrial Light and Magic criou efeitos visuais que ainda impressionam 30 anos depois, porque são baseados em personagens e história e não apenas em espetáculo. A física exagerada dos desenhos animados, as sequências de transformação, a maneira como o rosto da máscara se transforma e se estica, tudo isso serve aos temas da história sobre identidade e transformação. Combinar Jim Carrey com um monte de efeitos especiais mirabolantes parece redundante, já que o próprio Carrey é um efeito especial. Mas é exatamente isso que o filme faz, com resultados em sua maioria divertidos. Carrey interpreta um nerd que encontra uma máscara que o transforma em um super-herói quando a usa. Prepare-se para muitos efeitos intencionalmente cartunescos que lembram uma cilada para Roger Rabbit. O filme apresenta um dos primeiros papéis de Cameron Diaz como interesse amoroso de Carrey. O filme foi indicado ao Oscar de efeitos visuais, mas perdeu o prêmio para os efeitos muito mais sutis e impressionantes de Forrest Gump. A direção de Chuck Russell merece mais reconhecimento do que geralmente recebe. Ele dirige as sequências de ação com muito talento, mas também sabe quando recuar e deixar os momentos mais tranquilos dos personagens respirarem. A sequência de dança de Cocobongo é justamente famosa, mas observe como Russell filma a cena em que Stanley e Tina tomam café após o resgate no parque. É simples, íntima e dá ao relacionamento uma importância que se reflete mais tarde. O design de produção cria um mundo que pode acomodar tanto um drama policial realista quanto a lógica dos Looney Tunes, sem que nenhum dos dois pareça deslocado. Ed City é estilizada na medida certa para que, quando o Máscara tira um martelo gigante do nada, isso não quebre a realidade do filme. E a trilha sonora de Randy Edelman sabe exatamente quando ser bombástica e quando se afastar para deixar a comédia fluir. O sucesso do filme depende inteiramente de Carrey, já que ele precisa vender a insanidade frenética de seus personagens de forma que seja crível como um reflexo do eu interior de Stanley, ao mesmo tempo que seja cativante, mas à beira de se tornar irritantemente opressor. É claro que os incríveis efeitos especiais e maquiagem ajudam, assim como o roteiro inteligente e a direção e cinematografia mais do que competentes, mas com o ator errado no papel, todo o projeto poderia facilmente ter desmoronado. Os outros membros do elenco estão bem em papéis coadjuvantes, com Cameron Diaz se destacando por sua beleza quase sobrenatural, mas Carrey raramente sai de cena, e com razão. O Máscara é notável por satirizar quase toda a história do cinema, ao mesmo tempo que lhe presta uma homenagem respeitosa. O público é brindado com tudo, desde comédia pastelão de filmes mudos a números musicais extravagantes, com canções excelentes, animação frenética ao estilo de Tex Avery e suspense de filmes de gangster. À primeira vista, o filme é uma pastiche cinematográfica maluca, muitas vezes engraçada e com ritmo frenético. O subtexto sobre identidade e a dualidade entre a imagem pública e o eu privado é interessante, mas não é o foco principal. Seria interessante explorá-lo mais a fundo, mas Jim Carrey oferece aqui aquela que talvez seja a atuação cômica mais tecnicamente complexa de sua carreira. Ele não está apenas fazendo pastelão ou improvisando vozes engraçadas, ele interpreta 3 personagens distintos: Stanley Ipkiss, a Máscara, e Stanley fingindo ser confiante como a Máscara. Observe a cena em que ele tenta agir com desenvoltura na oficina mecânica após sua primeira noite como a Máscara. Ele está fazendo uma imitação da Máscara, fazendo uma imitação de uma pessoa confiante, e você pode ver todas as 3 camadas na atuação. A fisicalidade por si só é impressionante. Carrey treinou para se mover como um personagem de desenho animado, estudando animações antigas de Tex Avery e Chuck Jones para acertar o tempo. Mas ele também ancora Stanley em comportamentos humanos reais. Os tiques nervosos, a postura de desculpas, a maneira como ele se diminui em situações sociais. O contraste entre Stanley e a Máscara funciona porque Carrey se entrega completamente a ambas as versões do personagem. E há um pathos genuíno em seu trabalho aqui, que muitas vezes passa despercebido. A cena em que ele está sentado sozinho em seu apartamento depois de ser rejeitado pelo clube, conversando com seu cachorro Milo sobre o quão invisível ele se sente, é de partir o coração.
Carey faz você se importar com Stanley, e é isso que torna sua transformação no Máscara tão satisfatória. O final e seu significado. O final de O Máscara é interessante porque Stanley não mantém o poder. Ele joga a máscara no porto, rejeitando simbolicamente a resposta fácil para seus problemas. Ele aprendeu que não precisa de poder ilimitado para ser heróico ou para conquistar o coração de Tina. Ele só precisa ser corajoso o suficiente para ser ele mesmo. Mas o filme é inteligente o suficiente para não sugerir que os problemas de Stanley são magicamente resolvidos. Ele ainda será submisso às vezes. Ele ainda lutará com a confiança. A diferença é que agora ele sabe que tem coragem quando importa e aprendeu a valorizar a autenticidade em vez da performance. Tina o escolhe não porque ele a salvou usando uma máscara mágica, mas por causa de quem ele é por dentro. Alguém gentil, genuíno e decente. A imagem final de Milo encontrando a máscara, flutuando no porto, preparando o terreno para uma possível sequência, também é tematicamente apropriada. A tentação do poder fácil sempre estará presente. A questão é se temos a força para escolher o caminho mais difícil do crescimento genuíno. Jim Carrey se tornou uma das maiores estrelas de cinema do planeta, em grande parte por causa deste filme. Ele mostrou sua versatilidade de uma forma que Ace Ventura, lançado no mesmo ano, não conseguiu. A Máscara mostrou que ele podia lidar com o drama e o romance ao lado da comédia frenética. Este filme é uma comédia maluca, um filme que ultrapassa os limites da imaginação. No entanto, apesar do humor caricato, também funciona bem como um suspense e tem uma atmosfera sombria. Ao mesmo tempo, este filme é claramente inspirado, de muitas maneiras, em vários desenhos animados, como Looney Tunes, Chapeuzinho Vermelho de Tex Avery e até mesmo o filme de animação / live action Uma Cilada para Roger Rabbit. O filme também tem cenários e fundos incríveis, além de diálogos excelentes, efeitos especiais bacanas e sua magia. Cameron Diaz neste filme, meu Deus, existe algum homem que não se apaixonaria por ela neste filme? Ela estava realmente deslumbrante. Ela estava absolutamente no auge de sua sensualidade, mais curvilínea, mais sexy, tão linda e seu sorriso ainda mais encantador. Seu papel como a linda e amorosa Tina Carlyle foi uma ótima estreia para ela. Além disso, ela estava ótima no papel. Aliás, ela era uma atriz melhor em seus primeiros anos de carreira do que nos últimos. E ela emagreceu com o tempo. Cameron Diaz também canta muito bem neste filme, com uma voz rouca, quase jazzística. Que diferença em comparação com O Casamento do Meu Melhor Amigo, onde ela canta terrivelmente. Ela tinha 21 anos em O Máscara, mas certamente parecia mais velha. Ela é como uma versão em carne e osso da Jessica Rabbit neste filme. O que o torna especial é que ele entende que transformação não significa se tornar outra pessoa. Trata-se de encontrar a coragem para ser completamente você mesmo, com todas as suas falhas. Stanley Ipkiss não precisa da máscara para ser um herói. Ele só precisa acreditar em si mesmo o suficiente para tentar. 30 anos depois, o Máscara se mantém notavelmente bem porque é construído sobre o personagem e o tema, em vez de apenas o espetáculo. Os efeitos ainda são impressionantes, as piadas ainda funcionam e o coração da história ainda ressoa. É um lembrete de que os melhores filmes de quadrinhos não são sobre os poderes ou os uniformes. São sobre as pessoas por trás deles. Max é o nome do cachorro que interpreta Milo. A inteligência desse cachorro merece ser mencionada. Essa raça de cachorro é conhecida por sua inteligência e lealdade, mas também por dar conselhos terríveis. E Stanley simplesmente aceita tudo com um sorriso. Mas aqui está o detalhe crucial que eleva isso além da simples construção de personagem. Stanley não é apenas legal porque é inerentemente bom. Ele é gentil porque tem pavor de confrontos, pavor de rejeição, pavor de ser visto como algo além de agradável. Quando ele tenta entrar na boate Cocobongo e é barrado por não estar na lista, a humilhação em seu rosto não é apenas por ter a entrada negada. É por ser considerado indigno, invisível, insuficiente. Jim Carrey interpreta esses momentos com genuíno patos e é fácil esquecer o quanto ele se esforça dramaticamente, porque nos lembramos do filme por tudo o que vem depois. O filme também faz um excelente trabalho ao estabelecer Ed City como um personagem em si. Esta é uma paisagem urbana intensificada, quase atemporal, que parece existir no mesmo universo de Dick Tracy ou Uma Cilada para Roger Rabbit. Não é exatamente o nosso mundo,
O que se torna importante mais tarde, quando a realidade começa a se distorcer em torno dos poderes da máscara. A cidade é governada pela corrupção, a polícia é, em sua maioria, ineficaz e pessoas honestas como Stanley são basicamente presas fáceis para qualquer um com um mínimo de ambição ou malícia. Então Stanley encontra a máscara de Locke no porto, e é aqui que o filme se transforma em algo genuinamente interessante do ponto de vista temático. Quando Stanley coloca a máscara pela primeira vez, a sequência de transformação é deliberadamente enquadrada como um filme de terror. Seu rosto se estica e se distorce, há um brilho verde doentio e o design de som é perturbador. O filme nos diz desde o início que isso não é puramente uma coisa boa, porque eis o que o Máscara entende e que muitas histórias de origem de super-heróis não entendem. O poder não cria o caráter, ele o revela. Quando Stanley se torna a Máscara, ele não se torna uma pessoa diferente. Ele se torna ele mesmo sem inibição, sem consequências, sem a ansiedade social que normalmente o mantém sob controle. Todos aqueles sentimentos de inadequação e ressentimento que ele vem engolindo há anos, de repente encontram uma saída. O Máscara é o inconsciente libertado e o filme é honesto o suficiente para nos mostrar que nossos instintos nem sempre são heróicos. Veja o que o Máscara faz em sua primeira noite. Ele combate o crime? Ele ajuda as pessoas? Não, ele assalta um banco. Ele aterroriza os mecânicos que o enganaram, ele humilha os policiais, ele invade a boate Cocobongo, causa um caos e se torna o centro das atenções. Essas não são as ações de um herói. São as ações de alguém que foi oprimido a vida inteira e finalmente tem a chance de se vingar. E o filme não hesita em nos mostrar o quão inebriante essa sensação é. Mas o filme também nos mostra momentos de charme genuíno e heroísmo através da persona do Máscara. Quando ele salva Tina Carlyle dos capangas de Dorian Tyrell no parque, não se trata apenas de conquistar a garota. É a primeira vez que Stanley se encontra em posição de proteger alguém e há uma coragem real nesse momento, mesmo que filtrada pela lógica de um desenho animado. O Máscara transforma seu carro velho em um lowrider, não para se exibir, mas porque isso representa assumir o controle de algo em sua vida que sempre esteve quebrado. Cameron Diaz e o Romance. Precisamos falar sobre Cameron Diaz porque Tina Carlyle poderia facilmente ter sido nada mais do que o interesse amoroso obrigatório, o rosto bonito que motiva a trama. Mas Diaz, em sua estreia no cinema, traz inteligência e iniciativa genuínas para o papel. Tina não é boba. Ela percebe rapidamente que há algo conectando Stanley e o Máscara, mesmo que não consiga definir exatamente o que. Ela está numa situação difícil com Dorian, mas está ativamente procurando uma saída em vez de apenas esperar para ser resgatada. O romance entre Stanley e Tina funciona porque é construído sobre uma conexão real, não apenas atração. Quando Stanley conversa com ela no banco em seu primeiro encontro, ele é genuinamente gentil com ela, não de uma maneira transacional de bom moço, mas porque ele vê que ela está desconfortável e quer ajudar. Quando Tina conversa com Stanley no parque, ela não está apenas matando tempo. Ela é atraída por sua gentileza em um mundo cheio de homens agressivos tentando controlá-la. O filme dá espaço para o relacionamento deles respirar e se desenvolver antes que as grandes sequências de ação tomem conta. E aqui está algo interessante. Tina é atraída tanto por Stanley quanto pela Máscara, mas por razões diferentes. A Máscara é empolgante, confiante e perigosa, tudo o que Stanley acha que precisa ser para conquistá-la. Mas observe o rosto dela durante a sequência de dança de Cocobongo. Ela está deslumbrada, com certeza, mas também há confusão ali, talvez até um pouco de preocupação. Compare isso com a forma como ela olha para Stanley quando ele está sendo ele mesmo, desajeitado, honesto e vulnerável. O filme está nos dizendo algo importante sobre autenticidade versus atuação. O vilão, Dorian Tyrell. Dorian Tyrell é um vilão fantástico e Peter Green o interpreta com a combinação perfeita de ameaça e insegurança. Dorian é basicamente o que Stanley poderia se tornar se tivesse poder sem a decência fundamental que ancora o personagem de Stanley. Ele é cruel com Tina, desrespeitoso com seus próprios homens e disposto a matar para chegar ao topo da hierarquia criminosa. Ele representa ambição pura, sem qualquer controle ou empatia. A genialidade de fazer de Dorian a segunda pessoa a usar a máscara reside em mostrar o lado sombrio do poder ilimitado
amplificando a personalidade. Quando Dorian coloca a máscara, ele não se torna um personagem de desenho animado pregando peças. Ele se torna um monstro. Sua persona com a máscara é pura violência, domínio e crueldade, porque é isso que ele é fundamentalmente. O filme está fazendo uma reflexão aqui sobre a natureza do poder e da corrupção. A máscara não corrompe Stanley, porque Stanley tem um centro moral, por mais enterrado que esteja, sob anos de abusos. Dorian não tem esse centro e os resultados são aterrorizantes. A cena em que Dorian, como máscara, invade o baile de caridade é genuinamente sombria para uma comédia PG-13. Ele vai assassinar a elite da cidade com uma bomba e está gostando disso. A violência caricata, que era divertida quando Stanley usava a máscara, torna-se genuinamente ameaçadora quando Dorian assume o controle. É o mesmo poder, o mesmo rosto verde, mas com uma intenção completamente diferente por trás. O que torna a máscara mais do que apenas um veículo para a comédia física de Jim Carrey é que ela realmente questiona ideias sobre identidade e autenticidade. Ao longo do filme, Stanley está convencido de que precisa ser outra pessoa para conseguir o que quer da vida. Ele precisa ser mais elegante, mais confiante, mais agressivo. A máscara parece lhe dar isso, mas a que custo? Ele quase morre várias vezes, torna-se um criminoso procurado e perde o controle da própria vida. O ponto de virada acontece quando Stanley precisa salvar Tina sem a máscara. Ele é capturado, despojado de seus poderes, vulnerável. E mesmo assim, ele escolhe ser heróico, apesar de estar aterrorizado e em desvantagem. É aí que ele se torna um verdadeiro herói. Não quando é invencível e faz piadas, mas quando está fraco e com medo e, mesmo assim, faz a coisa certa. O filme também tem muito a dizer sobre atuação e máscaras em um sentido mais amplo. Todos os personagens deste filme usam algum tipo de máscara. Tina interpreta o papel de namorada devotada de Dorian enquanto planeja secretamente sua fuga. Dorian interpreta o tenente leal de Nico enquanto planeja derrubá-lo. Charlie interpreta o melhor amigo que o apoia, enquanto na verdade é uma influência terrível. Até mesmo o tenente Calloway, o policial que investiga a máscara, interpreta o papel de policial durão enquanto lida com suas próprias inseguranças sobre ser enganado por um personagem de desenho animado. A própria máscara apenas torna a atuação literal. É uma metáfora de como todos nós apresentamos diferentes versões de nós mesmos ao mundo, dependendo do que achamos que nos dará o que queremos. A jornada de Stanley é sobre aprender que a coisa mais poderosa que ele pode fazer é abandonar a atuação e simplesmente ser genuinamente ele mesmo. Jim Carrey interpreta Stanley Ipkiss, um zero, como diz o slogan do filme, que nunca diz o que pensa sobre nada. O típico cara tranquilo. Depois que Stanley encontra uma máscara encantada debaixo de uma ponte, tudo muda. Ele passa de zero a herói. Mas primeiro, ele brinca com seus recém-descobertos poderes ameaçadores. Chamar a máscara de herói é como chamar Hitler de cara legal. A máscara faz Stanley assaltar bancos, assustar pessoas e muito mais. Ele é meio herói. O Máscara não é ótimo, mas combina bem com a persona cinematográfica de Carrey. Ele está sempre em movimento, literalmente, e não para quieto, típico de Carrey. Se você não gosta de filmes de superação ou comédia pastelão, não assista a O Máscara. Caso contrário, vale a pena dar uma olhada. Do ponto de vista técnico, O Máscara foi inovador em 1994. A Industrial Light and Magic criou efeitos visuais que ainda impressionam 30 anos depois, porque são baseados em personagens e história e não apenas em espetáculo. A física exagerada dos desenhos animados, as sequências de transformação, a maneira como o rosto da máscara se transforma e se estica, tudo isso serve aos temas da história sobre identidade e transformação. Combinar Jim Carrey com um monte de efeitos especiais mirabolantes parece redundante, já que o próprio Carrey é um efeito especial. Mas é exatamente isso que o filme faz, com resultados em sua maioria divertidos. Carrey interpreta um nerd que encontra uma máscara que o transforma em um super-herói quando a usa. Prepare-se para muitos efeitos intencionalmente cartunescos que lembram uma cilada para Roger Rabbit. O filme apresenta um dos primeiros papéis de Cameron Diaz como interesse amoroso de Carrey. O filme foi indicado ao Oscar de efeitos visuais, mas perdeu o prêmio para os efeitos muito mais sutis e impressionantes de Forrest Gump. A direção de Chuck Russell merece mais reconhecimento do que geralmente recebe. Ele dirige as sequências de ação com muito talento, mas também sabe quando recuar e deixar os momentos mais tranquilos dos personagens respirarem.
A sequência de dança de Cocobongo é justamente famosa, mas observe como Russell filma a cena em que Stanley e Tina tomam café após o resgate no parque. É simples, íntima e dá ao relacionamento uma importância que se reflete mais tarde. O design de produção cria um mundo que pode acomodar tanto um drama policial realista quanto a lógica dos Looney Tunes, sem que nenhum dos dois pareça deslocado. Ed City é estilizada na medida certa para que, quando o Máscara tira um martelo gigante do nada, isso não quebre a realidade do filme. E a trilha sonora de Randy Edelman sabe exatamente quando ser bombástica e quando se afastar para deixar a comédia fluir. O sucesso do filme depende inteiramente de Carrey, já que ele precisa vender a insanidade frenética de seus personagens de forma que seja crível como um reflexo do eu interior de Stanley, ao mesmo tempo que seja cativante, mas à beira de se tornar irritantemente opressor. É claro que os incríveis efeitos especiais e maquiagem ajudam, assim como o roteiro inteligente e a direção e cinematografia mais do que competentes, mas com o ator errado no papel, todo o projeto poderia facilmente ter desmoronado. Os outros membros do elenco estão bem em papéis coadjuvantes, com Cameron Diaz se destacando por sua beleza quase sobrenatural, mas Carrey raramente sai de cena, e com razão. O Máscara é notável por satirizar quase toda a história do cinema, ao mesmo tempo que lhe presta uma homenagem respeitosa. O público é brindado com tudo, desde comédia pastelão de filmes mudos a números musicais extravagantes, com canções excelentes, animação frenética ao estilo de Tex Avery e suspense de filmes de gangster. À primeira vista, o filme é uma pastiche cinematográfica maluca, muitas vezes engraçada e com ritmo frenético. O subtexto sobre identidade e a dualidade entre a imagem pública e o eu privado é interessante, mas não é o foco principal. Seria interessante explorá-lo mais a fundo, mas Jim Carrey oferece aqui aquela que talvez seja a atuação cômica mais tecnicamente complexa de sua carreira. Ele não está apenas fazendo pastelão ou improvisando vozes engraçadas, ele interpreta 3 personagens distintos: Stanley Ipkiss, a Máscara, e Stanley fingindo ser confiante como a Máscara. Observe a cena em que ele tenta agir com desenvoltura na oficina mecânica após sua primeira noite como a Máscara. Ele está fazendo uma imitação da Máscara, fazendo uma imitação de uma pessoa confiante, e você pode ver todas as 3 camadas na atuação. A fisicalidade por si só é impressionante. Carrey treinou para se mover como um personagem de desenho animado, estudando animações antigas de Tex Avery e Chuck Jones para acertar o tempo. Mas ele também ancora Stanley em comportamentos humanos reais. Os tiques nervosos, a postura de desculpas, a maneira como ele se diminui em situações sociais. O contraste entre Stanley e a Máscara funciona porque Carrey se entrega completamente a ambas as versões do personagem. E há um pathos genuíno em seu trabalho aqui, que muitas vezes passa despercebido. A cena em que ele está sentado sozinho em seu apartamento depois de ser rejeitado pelo clube, conversando com seu cachorro Milo sobre o quão invisível ele se sente, é de partir o coração. Carrey faz você se importar com Stanley, e é isso que torna sua transformação no Máscara tão satisfatória. O final e seu significado. O final de O Máscara é interessante porque Stanley não mantém o poder. Ele joga a máscara no porto, rejeitando simbolicamente a resposta fácil para seus problemas. Ele aprendeu que não precisa de poder ilimitado para ser heróico ou para conquistar o coração de Tina. Ele só precisa ser corajoso o suficiente para ser ele mesmo. Mas o filme é inteligente o suficiente para não sugerir que os problemas de Stanley são magicamente resolvidos. Ele ainda será submisso às vezes. Ele ainda lutará com a confiança. A diferença é que agora ele sabe que tem coragem quando importa e aprendeu a valorizar a autenticidade em vez da performance. Tina o escolhe não porque ele a salvou usando uma máscara mágica, mas por causa de quem ele é por dentro. Alguém gentil, genuíno e decente. A imagem final de Milo encontrando a máscara, flutuando no porto, preparando o terreno para uma possível sequência, também é tematicamente apropriada. A tentação do poder fácil sempre estará presente. A questão é se temos a força para escolher o caminho mais difícil do crescimento genuíno. Jim Carrey se tornou uma das maiores estrelas de cinema do planeta, em grande parte por causa deste filme. Ele mostrou sua versatilidade de uma forma que Ace Ventura, lançado no mesmo ano, não conseguiu.
A Máscara mostrou que ele podia lidar com o drama e o romance ao lado da comédia frenética. Este filme é uma comédia maluca, um filme que ultrapassa os limites da imaginação. No entanto, apesar do humor caricato, também funciona bem como um suspense e tem uma atmosfera sombria. Ao mesmo tempo, este filme é claramente inspirado, de muitas maneiras, em vários desenhos animados, como Looney Tunes, Chapeuzinho Vermelho de Tex Avery e até mesmo o filme de animação / live action Uma Cilada para Roger Rabbit. O filme também tem cenários e fundos incríveis, além de diálogos excelentes, efeitos especiais bacanas e sua magia. Cameron Diaz neste filme, meu Deus, existe algum homem que não se apaixonaria por ela neste filme? Ela estava realmente deslumbrante. Ela estava absolutamente no auge de sua sensualidade, mais curvilínea, mais sexy, tão linda e seu sorriso ainda mais encantador. Seu papel como a linda e amorosa Tina Carlyle foi uma ótima estreia para ela. Além disso, ela estava ótima no papel. Aliás, ela era uma atriz melhor em seus primeiros anos de carreira do que nos últimos. E ela emagreceu com o tempo. Cameron Diaz também canta muito bem neste filme, com uma voz rouca, quase jazzística. Que diferença em comparação com O Casamento do Meu Melhor Amigo, onde ela canta terrivelmente. Ela tinha 21 anos em O Máscara, mas certamente parecia mais velha. Ela é como uma versão em carne e osso da Jessica Rabbit neste filme. O que o torna especial é que ele entende que transformação não significa se tornar outra pessoa. Trata-se de encontrar a coragem para ser completamente você mesmo, com todas as suas falhas. Stanley Ipkiss não precisa da máscara para ser um herói. Ele só precisa acreditar em si mesmo o suficiente para tentar. 30 anos depois, o Máscara se mantém notavelmente bem porque é construído sobre o personagem e o tema, em vez de apenas o espetáculo. Os efeitos ainda são impressionantes, as piadas ainda funcionam e o coração da história ainda ressoa. É um lembrete de que os melhores filmes de quadrinhos não são sobre os poderes ou os uniformes, são sobre as pessoas por trás deles. Max é o nome do cachorro que interpreta Milo. A inteligência desse cachorro merece ser mencionada. Essa raça de cachorro é conhecida por sua inteligência e lealdade, mas também por dar conselhos terríveis. E Stanley simplesmente aceita tudo com um sorriso. Mas aqui está o detalhe crucial que eleva isso além da simples construção de personagem. Stanley não é apenas legal porque é inerentemente bom. Ele é gentil porque tem pavor de confrontos, pavor de rejeição, pavor de ser visto como algo além de agradável. Quando ele tenta entrar na boate Cocobongo e é barrado por não estar na lista, a humilhação em seu rosto não é apenas por ter a entrada negada. É por ser considerado indigno, invisível, insuficiente. Jim Carrey interpreta esses momentos com genuíno patos e é fácil esquecer o quanto ele se esforça dramaticamente, porque nos lembramos do filme por tudo o que vem depois. O filme também faz um excelente trabalho ao estabelecer Ed City como um personagem em si. Esta é uma paisagem urbana intensificada, quase atemporal, que parece existir no mesmo universo de Dick Tracy ou Uma Cilada para Roger Rabbit. Não é exatamente o nosso mundo, o que se torna importante mais tarde, quando a realidade começa a se distorcer em torno dos poderes da máscara. A cidade é governada pela corrupção, a polícia é, em sua maioria, ineficaz e pessoas honestas como Stanley são basicamente presas fáceis para qualquer um com um mínimo de ambição ou malícia. Então Stanley encontra a máscara de Loki no porto, e é aqui que o filme se transforma em algo genuinamente interessante do ponto de vista temático. Quando Stanley coloca a máscara pela primeira vez, a sequência de transformação é deliberadamente enquadrada como um filme de terror. Seu rosto se estica e se distorce, há um brilho verde doentio e o design de som é perturbador. O filme nos diz desde o início que isso não é puramente uma coisa boa, porque eis o que o Máscara entende e que muitas histórias de origem de super-heróis não entendem. O poder não cria o caráter, ele o revela. Quando Stanley se torna a Máscara, ele não se torna uma pessoa diferente. Ele se torna ele mesmo sem inibição, sem consequências, sem a ansiedade social que normalmente o mantém sob controle. Todos aqueles sentimentos de inadequação e ressentimento que ele vem engolindo há anos, de repente encontram uma saída. O Máscara é o inconsciente libertado e o filme é honesto o suficiente para nos mostrar que nossos instintos nem sempre são heróicos. Veja o que o Máscara faz em sua primeira noite. Ele combate o crime? Ele ajuda as pessoas? Não, ele assalta um banco.
Ele aterroriza os mecânicos que o enganaram, ele humilha os policiais, ele invade a boate Cocobongo, causa um caos e se torna o centro das atenções. Essas não são as ações de um herói. São as ações de alguém que foi oprimido a vida inteira e finalmente tem a chance de se vingar. E o filme não hesita em nos mostrar o quão inebriante essa sensação é. Mas o filme também nos mostra momentos de charme genuíno e heroísmo através da persona do Máscara. Quando ele salva Tina Carlyle dos capangas de Dorian Tyrell no parque, não se trata apenas de conquistar a garota. É a primeira vez que Stanley se encontra em posição de proteger alguém e há uma coragem real nesse momento, mesmo que filtrada pela lógica de um desenho animado. O Máscara transforma seu carro velho em um lowrider, não para se exibir, mas porque isso representa assumir o controle de algo em sua vida que sempre esteve quebrado. Cameron Diaz e o Romance. Precisamos falar sobre Cameron Diaz porque Tina Carlyle poderia facilmente ter sido nada mais do que o interesse amoroso obrigatório, o rosto bonito que motiva a trama. Mas Diaz, em sua estreia no cinema, traz inteligência e iniciativa genuínas para o papel. Tina não é boba. Ela percebe rapidamente que há algo conectando Stanley e o Máscara, mesmo que não consiga definir exatamente o que. Ela está numa situação difícil com Dorian, mas está ativamente procurando uma saída em vez de apenas esperar para ser resgatada. O romance entre Stanley e Tina funciona porque é construído sobre uma conexão real, não apenas atração. Quando Stanley conversa com ela no banco em seu primeiro encontro, ele é genuinamente gentil com ela, não de uma maneira transacional de bom moço, mas porque ele vê que ela está desconfortável e quer ajudar. Quando Tina conversa com Stanley no parque, ela não está apenas matando tempo. Ela é atraída por sua gentileza em um mundo cheio de homens agressivos tentando controlá-la. O filme dá espaço para o relacionamento deles respirar e se desenvolver antes que as grandes sequências de ação tomem conta. E aqui está algo interessante. Tina é atraída tanto por Stanley quanto pela Máscara, mas por razões diferentes. A Máscara é empolgante, confiante e perigosa, tudo o que Stanley acha que precisa ser para conquistá-la. Mas observe o rosto dela durante a sequência de dança de Cocobongo. Ela está deslumbrada, com certeza, mas também há confusão ali, talvez até um pouco de preocupação. Compare isso com a forma como ela olha para Stanley quando ele está sendo ele mesmo, desajeitado, honesto e vulnerável. O filme está nos dizendo algo importante sobre autenticidade versus atuação. O vilão, Dorian Tyrell. Dorian Tyrell é um vilão fantástico e Peter Green o interpreta com a combinação perfeita de ameaça e insegurança. Dorian é basicamente o que Stanley poderia se tornar se tivesse poder sem a decência fundamental que ancora o personagem de Stanley. Ele é cruel com Tina, desrespeitoso com seus próprios homens e disposto a matar para chegar ao topo da hierarquia criminosa. Ele representa ambição pura, sem qualquer controle ou empatia. A genialidade de fazer de Dorian a segunda pessoa a usar a máscara reside em mostrar o lado sombrio do poder ilimitado, amplificando a personalidade. Quando Dorian coloca a máscara, ele não se torna um personagem de desenho animado pregando peças. Ele se torna um monstro. Sua persona com a máscara é pura violência, domínio e crueldade, porque é isso que ele é fundamentalmente. O filme está fazendo uma reflexão aqui sobre a natureza do poder e da corrupção. A máscara não corrompe Stanley, porque Stanley tem um centro moral, por mais enterrado que esteja, sob anos de abusos. Dorian não tem esse centro e os resultados são aterrorizantes. A cena em que Dorian, como Máscara, invade o baile de caridade é genuinamente sombria para uma comédia PG-13. Ele vai assassinar a elite da cidade com uma bomba e está gostando disso. A violência caricata, que era divertida quando Stanley usava a máscara, torna-se genuinamente ameaçadora quando Dorian assume o controle. É o mesmo poder, o mesmo rosto verde, mas com uma intenção completamente diferente por trás. O que torna a máscara mais do que apenas um veículo para a comédia física de Jim Carrey é que ela realmente questiona ideias sobre identidade e autenticidade. Ao longo do filme, Stanley está convencido de que precisa ser outra pessoa para conseguir o que quer da vida. Ele precisa ser mais elegante, mais confiante, mais agressivo. A máscara parece lhe dar isso, mas a que custo? Ele quase morre várias vezes, torna-se um criminoso procurado e perde o controle da própria vida. O ponto de virada acontece quando Stanley precisa salvar Tina sem a máscara. Ele é capturado, despojado de seus poderes, vulnerável. E mesmo assim, ele escolhe ser heróico, apesar de estar aterrorizado e em desvantagem. É aí que ele se torna um verdadeiro herói.
Não quando é invencível e faz piadas, mas quando está fraco e com medo e, mesmo assim, faz a coisa certa. O filme também tem muito a dizer sobre atuação e máscaras em um sentido mais amplo. Todos os personagens deste filme usam algum tipo de máscara. Tina interpreta o papel de namorada devotada de Dorian enquanto planeja secretamente sua fuga. Dorian interpreta o tenente leal de Nico enquanto planeja derrubá-lo. Charlie interpreta o melhor amigo que o apoia, enquanto na verdade é uma influência terrível. Até mesmo o tenente Calloway, o policial que investiga a máscara, interpreta o papel de policial durão enquanto lida com suas próprias inseguranças sobre ser enganado por um personagem de desenho animado. A própria máscara apenas torna a atuação literal. É uma metáfora de como todos nós apresentamos diferentes versões de nós mesmos ao mundo, dependendo do que achamos que nos dará o que queremos. A jornada de Stanley é sobre aprender que a coisa mais poderosa que ele pode fazer é abandonar a atuação e simplesmente ser genuinamente ele mesmo. Jim Carrey interpreta Stanley Ipkiss, um zero, como diz o slogan do filme, que nunca diz o que pensa sobre nada. O típico cara tranquilo. Depois que Stanley encontra uma máscara encantada debaixo de uma ponte, tudo muda. Ele passa de zero a herói. Mas primeiro, ele brinca com seus recém-descobertos poderes ameaçadores. Chamar a máscara de herói é como chamar Hitler de cara legal. A máscara faz Stanley assaltar bancos, assustar pessoas e muito mais. Ele é meio herói. O Máscara não é ótimo, mas combina bem com a persona cinematográfica de Carrey. Ele está sempre em movimento, literalmente, e não para quieto, típico de Carrey. Se você não gosta de filmes de superação ou comédia pastelão, não assista a O Máscara. Caso contrário, vale a pena dar uma olhada. Do ponto de vista técnico, O Máscara foi inovador em 1994. A Industrial Light and Magic criou efeitos visuais que ainda impressionam 30 anos depois, porque são baseados em personagens e história e não apenas em espetáculo. A física exagerada dos desenhos animados, as sequências de transformação, a maneira como o rosto da máscara se transforma e se estica, tudo isso serve aos temas da história sobre identidade e transformação. Combinar Jim Carrey com um monte de efeitos especiais mirabolantes parece redundante, já que o próprio Carrey é um efeito especial. Mas é exatamente isso que o filme faz, com resultados em sua maioria divertidos. Carrey interpreta um nerd que encontra uma máscara que o transforma em um super-herói quando a usa. Prepare-se para muitos efeitos intencionalmente cartunescos que lembram uma cilada para Roger Rabbit. O filme apresenta um dos primeiros papéis de Cameron Diaz como interesse amoroso de Carrey. O filme foi indicado ao Oscar de efeitos visuais, mas perdeu o prêmio para os efeitos muito mais sutis e impressionantes de Forrest Gump. A direção de Chuck Russell merece mais reconhecimento do que geralmente recebe. Ele dirige as sequências de ação com muito talento, mas também sabe quando recuar e deixar os momentos mais tranquilos dos personagens respirarem. A sequência de dança de Cocobongo é justamente famosa, mas observe como Russell filma a cena em que Stanley e Tina tomam café após o resgate no parque. É simples, íntima e dá ao relacionamento uma importância que se reflete mais tarde. O design de produção cria um mundo que pode acomodar tanto um drama policial realista quanto a lógica dos Looney Tunes, sem que nenhum dos dois pareça deslocado. Ed City é estilizada na medida certa para que, quando o Máscara tira um martelo gigante do nada, isso não quebre a realidade do filme. E a trilha sonora de Randy Edelman sabe exatamente quando ser bombástica e quando se afastar para deixar a comédia fluir. O sucesso do filme depende inteiramente de Carrey, já que ele precisa vender a insanidade frenética de seus personagens de forma que seja crível como um reflexo do eu interior de Stanley, ao mesmo tempo que seja cativante, mas à beira de se tornar irritantemente opressor. É claro que os incríveis efeitos especiais e maquiagem ajudam, assim como o roteiro inteligente e a direção e cinematografia mais do que competentes, mas com o ator errado no papel, todo o projeto poderia facilmente ter desmoronado. Os outros membros do elenco estão bem em papéis coadjuvantes, com Cameron Diaz se destacando por sua beleza quase sobrenatural, mas Carrey raramente sai de cena, e com razão. O Máscara é notável por satirizar quase toda a história do cinema, ao mesmo tempo que lhe presta uma homenagem respeitosa. O público é brindado com tudo, desde comédia pastelão de filmes mudos a números musicais extravagantes, com canções excelentes, animação frenética ao estilo de Tex Avery e suspense de filmes de gangster. À primeira vista, o filme é uma pastiche cinematográfica maluca, muitas vezes engraçada e com ritmo frenético.
O subtexto sobre identidade e a dualidade entre a imagem pública e o eu privado é interessante, mas não é o foco principal. Seria interessante explorá-lo mais a fundo, mas Jim Carrey oferece aqui aquela que talvez seja a atuação cômica mais tecnicamente complexa de sua carreira. Ele não está apenas fazendo pastelão ou improvisando vozes engraçadas, ele interpreta 3 personagens distintos: Stanley Ipkiss, a Máscara, e Stanley fingindo ser confiante como a Máscara. Observe a cena em que ele tenta agir com desenvoltura na oficina mecânica após sua primeira noite como a Máscara. Ele está fazendo uma imitação da Máscara, fazendo uma imitação de uma pessoa confiante, e você pode ver todas as 3 camadas na atuação. A fisicalidade por si só é impressionante. Carrey treinou para se mover como um personagem de desenho animado, estudando animações antigas de Tex Avery e Chuck Jones para acertar o tempo. Mas ele também ancora Stanley em comportamentos humanos reais. Os tiques nervosos, a postura de desculpas, a maneira como ele se diminui em situações sociais. O contraste entre Stanley e a Máscara funciona porque Carrey se entrega completamente a ambas as versões do personagem. E há um pathos genuíno em seu trabalho aqui, que muitas vezes passa despercebido. A cena em que ele está sentado sozinho em seu apartamento depois de ser rejeitado pelo clube, conversando com seu cachorro Milo sobre o quão invisível ele se sente, é de partir o coração. Carrey faz você se importar com Stanley, e é isso que torna sua transformação no Máscara tão satisfatória. O final e seu significado. O final de O Máscara é interessante porque Stanley não mantém o poder. Ele joga a máscara no porto, rejeitando simbolicamente a resposta fácil para seus problemas. Ele aprendeu que não precisa de poder ilimitado para ser heróico ou para conquistar o coração de Tina. Ele só precisa ser corajoso o suficiente para ser ele mesmo. Mas o filme é inteligente o suficiente para não sugerir que os problemas de Stanley são magicamente resolvidos. Ele ainda será submisso às vezes. Ele ainda lutará com a confiança. A diferença é que agora ele sabe que tem coragem quando importa e aprendeu a valorizar a autenticidade em vez da performance. Tina o escolhe não porque ele a salvou usando uma máscara mágica, mas por causa de quem ele é por dentro. Alguém gentil, genuíno e decente. A imagem final de Milo encontrando a máscara, flutuando no porto, preparando o terreno para uma possível sequência, também é tematicamente apropriada. A tentação do poder fácil sempre estará presente. A questão é se temos a força para escolher o caminho mais difícil do crescimento genuíno. Jim Carrey se tornou uma das maiores estrelas de cinema do planeta, em grande parte por causa deste filme. Ele mostrou sua versatilidade de uma forma que Ace Ventura, lançado no mesmo ano, não conseguiu. A Máscara mostrou que ele podia lidar com o drama e o romance ao lado da comédia frenética. Este filme é uma comédia maluca, um filme que ultrapassa os limites da imaginação. No entanto, apesar do humor caricato, também funciona bem como um suspense e tem uma atmosfera sombria. Ao mesmo tempo, este filme é claramente inspirado, de muitas maneiras, em vários desenhos animados, como Looney Tunes, Chapeuzinho Vermelho de Tex Avery e até mesmo o filme de animação / live action Uma Cilada para Roger Rabbit. O filme também tem cenários e fundos incríveis, além de diálogos excelentes, efeitos especiais bacanas e sua magia. Cameron Diaz neste filme, meu Deus, existe algum homem que não se apaixonaria por ela neste filme? Ela estava realmente deslumbrante. Ela estava absolutamente no auge de sua sensualidade, mais curvilínea, mais sexy, tão linda e seu sorriso ainda mais encantador. Seu papel como a linda e amorosa Tina Carlyle foi uma ótima estreia para ela. Além disso, ela estava ótima no papel. Aliás, ela era uma atriz melhor em seus primeiros anos de carreira do que nos últimos. E ela emagreceu com o tempo. Cameron Diaz também canta muito bem neste filme, com uma voz rouca, quase jazzística. Que diferença em comparação com O Casamento do Meu Melhor Amigo, onde ela canta terrivelmente. Ela tinha 21 anos em O Máscara, mas certamente parecia mais velha. Ela é como uma versão em carne e osso da Jessica Rabbit neste filme. O que o torna especial é que ele entende que transformação não significa se tornar outra pessoa. Trata-se de encontrar a coragem para ser completamente você mesmo, com todas as suas falhas. Stanley Ipkiss não precisa da máscara para ser um herói. Ele só precisa acreditar em si mesmo o suficiente para tentar.
30 anos depois, o Máscara se mantém notavelmente bem porque é construído sobre o personagem e o tema, em vez de apenas o espetáculo. Os efeitos ainda são impressionantes, as piadas ainda funcionam e o coração da história ainda ressoa. É um lembrete de que os melhores filmes de quadrinhos não são sobre os poderes ou os uniformes, são sobre as pessoas por trás deles. Max é o nome do cachorro que interpreta Milo. A inteligência desse cachorro merece ser mencionada. Essa raça de cachorro é conhecida por sua inteligência e lealdade, mas também por sem descobertos poderes ameaçadores. Chamar a Máscara de herói é como chamar Hitler de cara legal. A Máscara faz Stanley assaltar bancos, assustar pessoas e muito mais. Ele é meio herói. O Máscara não é ótimo, mas combina bem com a persona cinematográfica de Carrey. Ele está sempre em movimento, literalmente, e não para quieto, típico de Carrey. Se você não gosta de filmes de superação ou comédia pastelão, não assista a O Máscara. Caso contrário, vale a pena dar uma olhada. Do ponto de vista técnico, O Máscara foi inovador em 1994. A Industrial Light and Magic criou efeitos visuais que ainda impressionam 30 anos depois, porque são baseados em personagens e história e não apenas em espetáculo. A física exagerada dos desenhos animados, as sequências de transformação, a maneira como o rosto da Máscara se transforma e se estica, tudo isso serve aos temas da história sobre identidade e transformação. Combinar Jim Carrey com um monte de efeitos especiais mirabolantes parece redundante, já que o próprio Carrey é um efeito especial. Mas é exatamente isso que o filme faz, com resultados em sua maioria divertidos. Carrey interpreta um nerd que encontra uma máscara que o transforma em um super-herói quando a usa. Prepare-se para muitos efeitos intencionalmente cartunescos que lembram uma cilada para Roger Rabbit. O filme apresenta um dos primeiros papéis de Cameron Diaz como interesse amoroso de Carrey. O filme foi indicado ao Oscar de efeitos visuais, mas perdeu o prêmio para os efeitos muito mais sutis e impressionantes de Forrest Gump. A direção de Chuck Russell merece mais reconhecimento do que geralmente recebe. Ele dirige as sequências de ação com muito talento, mas também sabe quando recuar e deixar os momentos mais tranquilos dos personagens respirarem. A sequência de dança de Cocobongo é justamente famosa, mas observe como Russell filma a cena em que Stanley e Tina tomam café após o resgate no parque. É simples, íntima e dá ao relacionamento uma importância que se reflete mais tarde. O design de produção cria um mundo que pode acomodar tanto um drama policial realista quanto a lógica dos Looney Tunes, sem que nenhum dos dois pareça deslocado. Ed City é estilizada na medida certa para que, quando o Máscara tira um martelo gigante do nada, isso não quebre a realidade do filme. E a trilha sonora de Randy Edelman sabe exatamente quando ser bombástica e quando se afastar para deixar a comédia fluir. O sucesso do filme depende inteiramente de Carrey, já que ele precisa vender a insanidade frenética de seus personagens de forma que seja crível como um reflexo do eu interior de Stanley, ao mesmo tempo que seja cativante, mas à beira de se tornar irritantemente opressor. É claro que os incríveis efeitos especiais e maquiagem ajudam, assim como o roteiro inteligente e a direção e cinematografia mais do que competentes, mas com o ator errado no papel, todo o projeto poderia facilmente ter desmoronado. Os outros membros do elenco estão bem em papéis coadjuvantes, com Cameron Diaz se destacando por sua beleza quase sobrenatural, mas Carrey raramente sai de cena, e com razão. O Máscara é notável por satirizar quase toda a história do cinema, ao mesmo tempo que lhe presta uma homenagem respeitosa. O público é brindado com tudo, desde comédia pastelão de filmes mudos a números musicais extravagantes, com canções excelentes, animação frenética ao estilo de Tex Avery e suspense de filmes de gangster. À primeira vista, o filme é uma pastiche cinematográfica maluca, muitas vezes engraçada e com ritmo frenético. O subtexto sobre identidade e a dualidade entre a imagem pública e o eu privado é interessante, mas não é o foco principal. Seria interessante explorá-lo mais a fundo, mas Jim Carrey oferece aqui aquela que talvez seja a atuação cômica mais tecnicamente complexa de sua carreira. Ele não está apenas fazendo pastelão ou improvisando vozes engraçadas, ele interpreta 3 personagens distintos: Stanley Ipkiss, a Máscara, e Stanley fingindo ser confiante como a Máscara. Observe a cena em que ele tenta agir com desenvoltura na oficina mecânica após sua primeira noite como a Máscara. Ele está fazendo uma imitação da Máscara, fazendo uma imitação de uma pessoa confiante, e você pode ver todas as 3 camadas na atuação. A fisicalidade por si só é impressionante.
Carey treinou para se mover como um personagem de desenho animado, estudando animações antigas de Tex Avery e Chuck Jones para acertar o tempo. Mas ele também ancora Stanley em comportamentos humanos reais. Os tiques nervosos, a postura de desculpas, a maneira como ele se diminui em situações sociais. O contraste entre Stanley e a máscara funciona porque Carey se entrega completamente a ambas as versões do personagem. E há um pathos genuíno em seu trabalho aqui, que muitas vezes passa despercebido. A cena em que ele está sentado sozinho em seu apartamento depois de ser rejeitado pelo clube, conversando com seu cachorro Milo sobre o quão invisível ele se sente, é de partir o coração. Carey faz você se importar com Stanley, e é isso que torna sua transformação no Máscara tão satisfatória. O final e seu significado. O final de O Máscara é interessante porque Stanley não mantém o poder. Ele joga a máscara no porto, rejeitando simbolicamente a resposta fácil para seus problemas. Ele aprendeu que não precisa de poder ilimitado para ser heróico ou para conquistar o coração de Tina. Ele só precisa ser corajoso o suficiente para ser ele mesmo. Mas o filme é inteligente o suficiente para não sugerir que os problemas de Stanley são magicamente resolvidos. Ele ainda será submisso às vezes. Ele ainda lutará com a confiança. A diferença é que agora ele sabe que tem coragem quando importa e aprendeu a valorizar a autenticidade em vez da performance. Tina o escolhe não porque ele a salvou usando uma máscara mágica, mas por causa de quem ele é por dentro. Alguém gentil, genuíno e decente. A imagem final de Milo encontrando a máscara flutuando no porto, preparando o terreno para uma possível sequência, também é tematicamente apropriada. A tentação do poder fácil sempre estará presente. A questão é se temos a força para escolher o caminho mais difícil do crescimento genuíno. Jim Carrey se tornou uma das maiores estrelas de cinema do planeta, em grande parte por causa deste filme. Ele mostrou sua versatilidade de uma forma que Ace Ventura, lançado no mesmo ano, não conseguiu. A Máscara mostrou que ele podia lidar com o drama e o romance ao lado da comédia frenética. Este filme é uma comédia maluca, um filme que ultrapassa os limites da imaginação. No entanto, apesar do humor caricato, também funciona bem como um suspense e tem uma atmosfera sombria. Ao mesmo tempo, este filme é claramente inspirado, de muitas maneiras, em vários desenhos animados, como Looney Tunes, Chapeuzinho Vermelho de Tex Avery e até mesmo o filme de animação / live action Uma Cilada para Roger Rabbit. O filme também tem cenários e fundos incríveis, além de diálogos excelentes, efeitos especiais bacanas e sua magia. Cameron Diaz neste filme, meu Deus, existe algum homem que não se apaixonaria por ela neste filme? Ela estava realmente deslumbrante. Ela estava absolutamente no auge de sua sensualidade, mais curvilínea, mais sexy, tão linda e seu sorriso ainda mais encantador. Seu papel como a linda e amorosa Tina Carlyle foi uma ótima estreia para ela. Além disso, ela estava ótima no papel. Aliás, ela era uma atriz melhor em seus primeiros anos de carreira do que nos últimos, e ela emagreceu com o tempo. Cameron Diaz também canta muito bem neste filme, com uma voz rouca, quase jazzística. Que diferença em comparação com O Casamento do Meu Melhor Amigo, onde ela canta terrivelmente. Ela tinha 21 anos em O Máscara, mas certamente parecia mais velha. Ela é como uma versão em carne e osso da Jessica Rabbit neste filme. O que o torna especial é que ele entende que transformação não significa se tornar outra pessoa. Trata-se de encontrar a coragem para ser completamente você mesmo, com todas as suas falhas. Stanley Ipkiss não precisa da máscara para ser um herói. Ele só precisa acreditar em si mesmo o suficiente para tentar. 30 anos depois, o Máscara se mantém notavelmente bem porque é construído sobre o personagem e o tema, em vez de apenas o espetáculo. Os efeitos ainda são impressionantes, as piadas ainda funcionam e o coração da história ainda ressoa. É um lembrete de que os melhores filmes de quadrinhos não são sobre os poderes ou os uniformes. São sobre as pessoas por trás deles. Max é o nome do cachorro que interpreta Milo. A inteligência desse cachorro merece ser mencionada. Essa raça de cachorro é conhecida por sua inteligência e lealdade, mas também por